Pode sentar, Cricolor. Hoje, Atlético Paranaense vai brincar. Mais tarde. Tem alguém endemoniado aqui atrás. Queridos, boa noite a todos. A paz seja com todos. Bom lhe ver mais uma vez. A quarta-feira, igreja cheia, pessoas compromissadas, decididas a pôr combustível, fé na sua caminhada, decidido andar na visão do discipulado. Sabemos que não somos refém do domingo apenas, né? Não somos aqueles crentes domingueiros. Crente de domingo só dá trabalho, amigo. Não resolve a vida de ninguém, nem a dele próprio. Crente de domingo é Nutella. Não se ofenda, se bem na quarta já melhorou alguma coisa, né? Mas de verdade o cristão ele precisa dessa vida, dessa ativação, sabe? De sair da sua vida monótona, comum, cansativa, trabalho, faculdade, casa, e decidir romper e buscar mais do Espírito. E assim eu me sinto nas quarta-feiras. Os cultos são maravilhosos, domingo, qualquer um outro, desde sexta-feira, o congresso, mas o culto de quarta-feira nunca, desde que Hellbort fundou, nunca foram iguais. A quem é de Hellbotinha, há 7 anos atrás, sabe como que era a quarta-feira em nossa igreja. Era uma expectativa muito grande, e era assim, irmãos, éramos 100 e poucas pessoas, 200 talvez, e 7h55, 2 na igreja, 8 horas em ponto, 100 pessoas na igreja. Fechava assim, uma coisa incrível. E hoje a gente vê isso acontecendo numa proporção muito maior, né? Então Deus seja louvado pela sua disponibilidade, vindo aqui, aos irmãos e irmãs que nos visitam nessa noite. Espero que não seja apenas uma visita de alguém que veio por vir. Que Deus fale ao seu coração, caso esteja aqui nos visitando, pois não possa possuir uma congregação, que congregue conosco, faça da Hellbort sua casa espiritual, volte sempre e fique para sempre também, que é o seu lar, que é a sua casa, faça daqui a extensão da sua vida espiritual. Vamos ao que interessa. Temos uma linda palavra nessa noite hoje, ainda na nossa série Pentecoste. Nós iremos compartilhar um pouquinho, vou fazer uma resenha dos cultos que nós passamos, desde domingo passado até quarta-feira passada. Vou trabalhar um pouquinho os 2 cultos. Lembra que eu falei para vocês que ia fazer uma coisa de paternidade, etc e tal? Para mim paternidade também tem a ver com relacionamento, com casamentos também, tá? Porque com quem eu decido me casar também são gerados filhos da onde eu me juntei e serão a mesma coisa. Quando você casa com alguém, a mistura entre você e ela vai dar mais ou menos como é que vai ser os teus filhos, entendeu? Então a paternidade começa na escolha do casamento também. É ou não é, gente? Hã? Sim ou não? Quem é casado, levante suas mãos. Quem se arrependeu, abaixa. Eu não quero nem mostrar o que eu vi agora, porque... Quem é casado, levanta as mãos. Beleza. Quem é solteiro, levante as mãos. Os casados podem baixar, com toda certeza e convicção. Solteiro, levanta a mão lá em cima. Fica de pé o solteiro, por favor. Fica de pé o solteiro, deixa eu te ver melhor, mano. Fica de pé, olha lá, um. Quem é solteiro, fica de pé, irmãos. Fica de pé, por favor. Um fica se apoiando no outro. Se o fulano levantar, eu levanto. Aí o irmão colocou a mão aqui. Sabe, irmão, não é ruim estar solteiro, não é vergonhoso. Vergonhoso é casar mal, ancorar seu navio a vida inteira, né? Não, continua de pé os solteiros ainda, peraí. Continua de pé. Eu vou contar até 10, vocês são solteiros. Eu vou contar até 10. Dá uma paquerada em quem está solteiro em pé. Ó, vou contar até 10, dá uma olhada só. Dá uma olhada sem querer nada. Finge que tá, né? Olha as coisas, olha só. 1, 2, 3, 4. Dá uma olhadinha para a direita, para a esquerda. 5, 7, 8, 9, 10. Tá bom, olhou? Agora senta aí. Pode sentar. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente fala assim, na Hellbort, onde foi a discussão lá em casa?
Teve uma DR lá em casa dizendo assim: não, na Rehobote não tem homem não, aquela igreja. Eu falei: vocês não falam dos homens da Rehobote não. Eu defendendo vocês, cara. Na Rehobote não tem homem bonito. Os homens mais bonitos são de Rehobote, cara. Os homens mais ricos são de Rehobote. Mais espirituais são de Rehobote, né? Então não precisa procurar eu o teu rebanho. Pastor, minha varoa não está aqui. Pare, irmão. Claro que está. Pastor, meu varão não está aqui. Claro que está. Tem gente que exige muito e a Coca-Cola sem gás já, né? Tá sim. E a gente quer um perfil. E hoje a gente vai trabalhar essas coisas aqui. Vamos falar sobre casamento, sobre vida solteira, vida de casado hoje, sobre paternidade. Vamos falar? Vamos falar? Beleza? Então vamos lá. O nosso tema ele é um complemento do domingo, né? Nós estamos na quarta-feira, domingo nós pregamos sobre um tema: você e sua casa, ok? Nós vimos aqui esse trecho, você e sua casa, pois vimos a vida do carcereiro, em que convidou o Paulo e Silas para entrarem na casa dele. E a pergunta que ecoou naquela soltura daquelas cadeias e prisões é: o que eu devo fazer para ser salvo, né? E sabemos que a pergunta que ele fez foi das coisas da terra. Salvação ali naquele momento, porque ele estava com uma espada, Jennifer, para se matar. E aí Paulo, olhando aquele cenário todo, Paulo falou: rapaz, não precisa se matar, vou te apresentar uma vida e a vida abundante, né? E ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ok? Então, complementando essas últimas passadas nossas, vamos dar uma olhadinha aqui no que nós olhamos nos últimos cultos, porque a gente ouve muito e pratica pouco, né? Então, de repente, falando duas vezes, você grava mais algumas coisas. Eu quero resenhar algumas coisas aqui, bem rápida. Atos capítulo de número 10, verso de número 2 e 24. Você pegou? Atos 10, 2 e 24. A gente viu aqui, dentro desse tema, você e sua casa, qual o tema? Qual o tema, irmãos? Alguém perguntou: mas não é tu e tua casa? Eu falei: isso é um jargão nosso, né? Mas o texto na versão que nós usamos da Bíblia diz: você e a sua casa será salvo. Uma coisa mais formal, bonita, né? Tu é meia coisa de camará, né? Assim, né? Você, né? Tem alguém comigo de camará aí, não? A gente fala você em camará: ô rapaz, tu vai ver só alguma coisa. É coisa de brasileiro, né? Tô brincando, camará, mas é coisa de brasileiro. Brasileiro fala você. Você é uma coisa meia... Tu vai achar que o cara é engerado. O cara, como é que fala? Você, né? As 4 palavras, né? Coloca o acento, o circunflexo lá. Agora fala tu, irmão, tá entendendo? Fica uma coisa mais brasileira, mais carioca, banguense, assim, coisa de flamenguista, né, mano? Agora você entendeu, né? Atos capítulo 10, verso 2. Era um homem devoto, quem? O Cornélio, e temente a Deus, como era também toda a sua... Presta atenção o que o texto diz. O Cornélio, ele era um homem temente a Deus. O versículo número 1 diz que ele tinha boa postura e respeito de todos. Aí o verso 2 diz que ele era um homem temente a Deus e devoto na fé que ele praticava. Aí como era também a sua casa. E esse como era também a sua casa dá a entender que a casa dele como era reflexão ou reflexo do que ele era. Ou seja, tudo que a casa tinha era espelho da vida de Cornélio. Se você aplicar o texto dessa forma, você vai ver, ó, era um homem devoto e temente a Deus, vírgula, como era também a sua casa. Como era a sua casa está ligado totalmente naquilo que Cornélio era. E Cornélio, ele tinha um espelho, o espelho refletia toda a casa. A questão de devoção e de fé, ninguém tinha uma fé porque eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, vamos olhar, o nosso parâmetro é quem? Cornélio. O nosso parâmetro é quem? O nosso pai da casa. O nosso parâmetro é quem? É esse homem temente a Deus, devoto, um homem de boas obras, um homem de boa reputação, um homem capaz, o Cornélio é. Então a casa seguia ele. Por isso que o nosso tema é você e a sua casa. E dava aos pobres esmolas generosas sempre, e orava ao Senhor. Aí presta atenção, Pedro vai lá, evangeliza Cornélio, ganha a vida de Cornélio para Jesus. Lembrando, Cornélio é devoto a Deus, só não conhece o plano de salvação. E isso nós batemos aqui em todas as ministrações. Como a Lídia também, uma mulher temente a Deus, só não tinha ainda o plano de salvação, porque não há salvação a Deus direto. Eu não estou menosprezando Deus, é Pai, é eterno, é o Senhor, é majestoso, é tudo. Só que Deus, ele é um Deus de princípio. Ele não ofertou Jesus para ser ignorado.
Ele ofertou Jesus para ser honrado, porque Deus deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a gente olha que Jesus é a ponte, Timóteo vai dizer que ele é a ponte que nos liga entre a terra e a Deus. Só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Timóteo 2,5. Aí ele vai evangelizar e Cornélio vai receber Cristo. Você sabe que vai descer aquele Espírito Santo lá e batizar todo mundo. A casa também vai se converter. Só que olha o que o texto diz no versículo 24 do mesmo capítulo 10. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio esperava havia reunido os seus parentes, ou seja, a influência de Cornélio era tamanha que ele passou a mensagem: gente, está chegando um apóstolo aí, um missionário aí, para pregar umas boas novas, que eu recebi a visão através de um anjo. E eu queria convidar a vocês. Imagine que ele botou mensageiro para bater nas portas das casas e também disparou lá uma carta criptografada, seja o que for dele lá, escrita a próprio punho ou pelos seus servos, para que a comunidade, os amigos mais íntimos, comparecessem à casa dele. E não era um homem de pouca família, era um homem de muita família, ou seja, a família dele era avantajada. E quando ele foi receber o Pedro em sua casa, toda a sua família estava junto. Colocando isso nos nossos dias, por que a nossa família não nos acompanha a ir para a igreja? Por que a nossa família não nos acompanha a ir para a casa de Deus? Se a mensagem é a mesma que Pedro pregava, se o Espírito é mesmo, se a revelação é a mesma, por que a gente fala e eles dizem: vai lá, eu vou ficar aqui? Por quê? O que está faltando na gente que tinha na vida de Cornélio? O que está faltando no nosso lar que tinha na vida de Cornélio? Hoje há uma separação, a metade serve, a metade se desvia. Pergunte-se a si próprio, a si mesmo, e coloque essa pergunta atrás de cada orelha nossa: o que eu estou fazendo, ou o que minha família não está entendendo, para que eu não me ache culpado, sem ser que de repente você está correto, mas a sua família ainda não entendeu? Ou seja, aonde eu estou errando, se o problema é meu, ou o que minha família não está entendendo? Qual a linguagem, a leitura do céu que eu tenho que apregoar e dizer na minha casa? Porque não é um absurdo você vir sozinho e o teu marido ficar em casa vendo futebol. É um absurdo você vir buscar e a tua esposa está te batendo um papo na rua. É um absurdo nós virmos para a casa de Deus e os nossos filhos estão puxando uma maconha na esquina, um bar. Alguns filhos nesse mesmo momento puxando o carro, roubando. É um absurdo. A metade da tua casa, ou dois ou poucos, vindo buscar o Senhor, e a outra metade ou mais perdida por aí nesse mundo. O que tinha na vida de Cornélio, irmãos, em que nós não temos? Ou se nós temos algo parecido com Cornélio, somos temente a Deus e somos devotos à fé cristã, qual é a desobediência? Onde está o erro da nossa casa? Se a culpa não é nossa, se a culpa não é minha, não é sua, o que nossa casa não está fazendo? Pergunta: entre uma cadeira e outra, quem deveria estar aí sentado junto com você que não está? Pois na reunião em que Pedro foi falar acerca da salvação, toda a parentela dele e todos os amigos íntimos estavam reunidos. Agora pergunta que não quer calar: nossos amigos, se fossem amigos de verdade, será que não estariam aqui com o nosso convite que a gente já fez há muito tempo? Será que nós teríamos que rebaixar aquilo que nós chamamos de amigos apenas para colega? Porque a Bíblia diz que em todo tempo um amigo, e na angústia nasce um irmão. Agora, se você veio para cá, se você está aqui hoje porque alguém te convidou, acredite, você se encaixa hoje perfeitamente nessa palavra. Alguém ouviu acerca da salvação e alguém se preocupou trazendo à memória a sua vida, e essa pessoa tão prontamente disse: eu amo tanto aquela pessoa, eu amo tanto aquele meu amigo ou amiga, que eu quero que ele também conheça a verdade que eu conheci. E talvez você esteja aqui hoje ouvindo essa palavra. Se você trouxe alguém responsável por essa pessoa, dê um abraço nela e diga: foi isso que eu pensei. Pelo menos centenas de pessoas estão se abraçando, dizendo aí um ao outro. É bom, né? Muito bom, né? E quando a gente vê você e sua casa, o primeiro exemplo que nós temos foi das últimas pregações. Cornélio, um homem justo, temente a Deus, em que Cornélio falava alguma coisa, todos paravam para ouvir. A gente sabe que essa especialidade também está na vida de Jó.
Jó sentava nas praças, as pessoas levantavam para que Jó pudesse sentar no banco. Jó era um cara muito requisitado, muito bem honrado perante a comunidade. Porém, Jó levantava de madrugada para oferecer oferta pelos seus filhos. Talvez os filhos honravam o pai na frente e não por trás, né? O que dizer quando a gente é o que tem que ser e os nossos filhos ou nossa casa não é o tanto quanto a gente esperava? Qual é a soma matemática? Será que a gente vai ser culpado por eles? Ou será que nós somos culpados por não darmos bons exemplos para ele? Olha, a soma da matemática é uma só. Faça o seu papel. Não retroceda, nem recue, porque se alguém não quiser ouvir a mensagem no qual foi tão impactante para a sua vida. Porque uma coisa eu te digo, o anjo, quando entrou em Sodoma e Gomorra, ele pegou na mão de todos que queriam se salvar. Ele pegou na mão também da esposa de Ló. Mas tem gente que ainda vai decidir olhar para trás. Mas Jó e os seus filhos tiveram que caminhar. A melhor coisa é, se alguém se perder, não é culpa minha, eu fiz de tudo. Pastor, eu dei minha vida, eu fiz o melhor, eu sou exemplo. Aí a consciência é mais tranquila. Tem alguém comigo? Claro que mesmo assim não devemos abrir mão e aceitar e falar: Satanás, eu já desisti, agora é contigo, Satanás. Jamais. Jamais, porque um dia alguém que orou por você não te entregou na mão de Satanás. Alguém ficou até chateado contigo porque você não aceitava o convite. Mas alguém, de uma forma ou de outra, não tendo contato contigo, orava por você no secreto, jejuava pela sua vida. Quando vinha para a igreja, levantava a mão pensando em você, entendeu? Mesmo você aborrecendo alguém, alguém não deixou de orar pela sua vida. Esse é o motivo no qual você está aqui. Alguém pode dizer amém? Muito bem. O nosso segundo exemplo aqui foi da última pregação aqui. Atos 16, verso 30, por favor. Atos 16, verso 30. Posso ler com vocês? 30 ao 34. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser o quê? Salvo. Ele respondeu: crê no Senhor Jesus e você e a sua família serão. Olha, eu queria tanto que Deus salvasse a minha família, mas não tem como eu querer que a minha família seja salva se eu não for na frente. Ele poderia dizer assim: deixa eu morrer aqui, mas salva a minha família. Não, cara, eu preciso de você, pai de família. Eu preciso de você, homem. Eu preciso de você, sacerdote. Então crê no Senhor Jesus, você e a sua casa serão salvos. Mais uma vez a responsabilidade é colocada sobre os ombros ou sobre o peito de um homem, dizendo que a escolha da fé e da salvação, do lugar da eternidade, daquela mulher que nós não conhecemos e dos filhos que menos sabemos os nomes, estaria na responsabilidade desse pai de família. Então você que está solteiro, levanta a mão para mim. Você que está solteiro ainda, você que está solteiro, levanta bem alto assim, por favor. Você nem sabe quantos filhos vocês terão e qual será o sexo, masculino ou feminino, mas só o fato de você estar em fé já vai melhorar a vinda dessa criança no futuro. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Talvez você solteiro que está aqui, você está amadurecendo o seu casamento, está amadurecendo um ambiente de família que você deseja, em que você queira. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua família. Então pregaram a palavra do Senhor a quem? A quem? Pregaram a palavra à mulher dele primeiro? Aos filhos primeiro? Não, por quê? Porque o reino de Deus, ele trabalha com hierarquia. O reino de Deus respeita. Mesmo o ignorante, o reino de Deus ainda dá crédito ao ignorante. Primeiro eles pregaram a palavra de Deus para ele. Para quem? O carcereiro e toda a sua família depois. Isso traz para a gente uma alusão incrível, em que a gente quer que pessoas da nossa família sejam transformadas. A gente quer que eles cresçam, que eles façam. Mas na verdade, será que nós já atingimos aquilo que nós queremos dele? Então peça ao Senhor para completar a boa obra dele em você, porque você é a forma correta. Quando você estiver pleno e completo, aí sim Deus vai completar essa boa obra em toda a sua casa. Posso ouvir um amém? Verso 33, mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, lê para mim, em seguida... Não, o que vem depois de em seguida? Em seguida? Só leu ele. Em seguida? Em seguida? Toda a sua casa foram o quê?
eu quero que a minha família me batize, mas eu não desço as águas. Já viu aqueles pais que falam assim, ó, faz o que eu digo, só não faço o que eu faço? Talvez seja você uma pessoa que diga para muita gente assim, ó, vai para a igreja porque esse é o caminho, mas você mesmo não segue. Vai, meu filho, se batiza porque esse é o caminho, um dia eu chego lá. Como pode alguém apontar alguma coisa sem antes ter experiência disso? Mas aqui não, aqui o reflexo é nítido. Ele ouviu a mensagem, ele recebeu os apóstolos, ele foi batizado e todos os seus depois dele. Você está entendendo o que Deus quer dizer nessa noite conosco? Olha o que diz o verso 34. Depois levou para a sua casa e lhe serviu uma refeição. Mais uma vez. E toda a sua família se alegraram. Quem se alegrou primeiro? Ele. Então o resultado do sucesso da sua parentela, da sua família está em você, cara. O resultado da vida dos nossos filhos está em nós, irmãos. Está em nós. Ah, pastor, mas se eles errar, há essa possibilidade? Claro, irmão, estamos na terra, no mundo tereis aflição. Se eles errar, a gente batalha para consertar. Mas pelo menos fechar as possibilidades de erro deles, a gente pode fechar. Então ele creu e depois ele se alegrou, a casa se alegrou. Ele creu e depois a casa creu. Ele se batizou e depois a casa se batizou. O resultado está em nós, irmãos. Diga, eu e a minha casa. Agora olha para o vizinho do seu lado e diga, você é a sua casa. Irmão de muito tempo, hein? Ó, esse é das antigas. Diga, você é a sua casa. Diga, eu e a minha casa. Agora nós iremos mais um exemplo aqui de uma mulher, para não ficar falando só de homem, achar que aqui tem, né? Apesar de, talvez o nego vai dizer assim, o pastor está igual o Bolsonaro. Estou bem para lá mesmo, irmão. Bem para aquele lado de lá. Bolsonaro mesmo. Que não tem outra opção para a gente não, viu? Não tem outra opção. Não estou falando de política. Estou falando pelo menos da galera aí que acha aí, né? Ponderada aí, não. Mulher empoderada. Por causa de vocês, eu vou colocar um exemplo de uma mulher aqui. Mas esse caso dessa mulher aqui é um caso específico aqui, em que o texto não diz que ela tem marido. Então quando faltar uma referência de pai, uma referência de marido, coisas do destino, foi embora, coisas do destino, veio a falecer, você é a liderança da sua casa, mãe. Aí nesse caso, na ausência do marido, entra a honra da mulher, a lealdade, a liderança da mulher. Presta atenção, capítulo 16, verso 14, diz assim: uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada o quê? Temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor abriu o coração, ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo, foi batizado junto com a sua. Quem foi primeiro? Ela. Então, na ausência de um marido, na ausência de um pai, as mulheres devem exercer sim a função de um sacerdócio de casa. Porque a primeira responsabilidade, amadas, não estou te ausentando não, porque a função de auxiliadora é tão importante quanto quem está na frente, mas é auxiliadora, entenda isso, para não atropelar as coisas e colocar a casa em desordem. Nós iremos olhar uns textos aqui, coisas horríveis que aconteceram quando essas ordens foram mudadas. Mas no caso aqui de Lídia, o texto não apresenta que ela tem marido, o texto não apresenta que ela é casada, o texto não apresenta nada para a gente. Embora que tivesse um filho de maior de idade também, o texto não apresenta, mas o texto diz que a casa dela, então eu entendo, os filhos dela, a parentela dela, subordinaram e aceitaram aquilo que Lídia passou. Então, amados, quando nós olhamos esse exemplo também, mulheres devem assumir a responsabilidade. Não deve ficar chorando a vida inteira, sabe? Como Noemi chorava, ai Senhor, por que tu levou meu marido? Por que tu levou meus filhos? Exerça a liderança, porque a Ruth está aí. Nós devemos dar continuidade. Tem alguém comigo? Então, no caso de uma ausência, aonde eu quero entrar e por que eu trouxe isso? Porque tem mulher que diz assim, pastor, eu sou viúva com meu marido vivo. Isso é um banana. Isso é um banana. Porque tem mulher que tem a postura de Lídia, a autoridade de Lídia, mas com o marido em casa. Só que a liderança da casa é do homem. A liderança da casa é do macho. Eu não estou usando minhas palavras não, vou aplicar a Bíblia para nós entendermos. E se o século de hoje está misturado e uma bagunça do jeito que está, é por essa escassez de liderança.
Então não adianta, irmã, a Lídia, ela não tem marido. E tem mulheres querendo tomar uma postura de Lídia com o sacerdote dentro de casa. Ponha ele no seu devido lugar. Pastor, mas eu faço porque ele não faz. Pega um cinto e fala como é que é. Você vai desentupir ou não vai essa pia? Tem cheio de pereirão aí, mano, querendo trabalhar na sua casa. E depois de trabalhar na sua casa, vai querer trabalhar algumas coisas que são suas. Tem alguém comigo? Não? Então, amado, no caso de Lídia aqui, ela tem uma liderança, tem uma postura, a casa obedece, mas não há junção aqui de um marido, de um sacerdote, irmãos. Precisamos exercer. E para você que é viúva, para você que está aí sozinha, não ache que você é sofrência, não ache que tem mais nada. Eu estou na solidão. O Senhor manda te dizer: eu, o Senhor, sou o marido das órfãs, das viúvas e das desamparadas. Deus está contigo, ao seu lado. Eu não faço nada porque eu não tenho marido. Você tem alguém muito melhor do que um homem do seu lado. Será que a presença do Eterno te motiva? Tem alguém comigo? Não? Tem alguém comigo? Não? Glória a Deus. Eu queria colocar que o princípio da igreja, ela tem uns princípios, umas bases. O que é um princípio base? São onde a gente vai crescer em cima delas. Se a base é fraca, nós cresceremos de forma fraca e tudo vai se arrebentar. Se a base é forte, a gente vai crescer em cima dessa base forte e tudo vai dar certo. Amém? Atos capítulo 6, verso de número 3. Passamos isso também um pouco atrás. Na construção da hierarquia da igreja, na necessidade da obra, não foi chamado qualquer um, pano sujo, não. Qualquer uma pessoa, não. Para trabalhar na obra, para fazer a obra, foi selecionado pessoas com qualificações. A obra de Deus não quer vagabundo não, irmão. Deus sempre chama quem está ocupado, não chama quem está desocupado. Em toda a história, Mateus estava cobrando imposto, o Lucas estava... o Pedro estava pescando, os apóstolos, os discípulos estavam sempre envolvidos em alguma coisa, ocupados em alguma coisa. Porque a tua ocupação já diz para Deus que você é responsável. Vou ficar sem fazer nada, vou dizer para Deus assim, estou esperando o toque dele. Vai nada. Se você não serve para você mesmo, vai servir para Deus, irmão? Tem alguém comigo? Não? Atos capítulo 6, verso de número 3. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens. Tiveram uma dificuldade, estamos tendo uma dificuldade aqui para atender as viúvas e tomar conta da obra aqui. Aí eles vão dizer assim: escolham 7 homens. Só que esses homens não podem ser comum, não podem ser homens como um outro qualquer. Eles têm que ser uns homens de destaque. Como assim de destaque? Ricos? Não. Eles precisam ser homens respeitados. Sabe aquelas pessoas que as pessoas cumprimentam? Olá, irmão, bom dia, boa tarde. Sabe onde mora fulano? Sei, o senhor fulano, ele mora ali. Como que ele é? Uma pessoa honrosa, de boa reputação aqui. Sabe, então, para a eleição da construção da igreja, foram chamados homens respeitados e depois, homens cheios do Espírito Santo, zero de carne. Homem que toda hora vive caindo com mulher que quer trabalhar na obra de Deus. Tu precisa zerar essa carne para ser um homem santo. O homem fala: eu sou cheio do Espírito Santo, mas toda hora é masturbação, é pornografia, cai aqui, cai lá. Não tem como, irmãos. Porque a tua convocação, ela vem muito antes. Então Deus já está olhando para você muito antes. Olha o que o Senhor disse para Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou seja, as maravilhas estavam condicionadas à santificação do dia anterior. Tem alguém comigo? Não? Então eu preciso me preparar, irmãos. Eu preciso me santificar. Há uma demanda muito grande no reino. O ID está incompleto ainda, precisa ser explorado mais, precisa. Mas cadê os homens de respeito? O cara deve todo mundo, não paga ninguém. O cara tem 6 namoradas no ano. O cara já divorciou 3 vezes. Que respeito é esse, irmãos? Entra numa empresa carente de trabalho, trabalha 3 meses, já sai e fala: o patrão, cadê os homens de respeito, irmãos? Homens de capacidade, homens ousados, homens que têm palavra. Diz: não, vou estar aí 7 horas da manhã, pode esperar. 6h50 ele chegou.
Agora homens que falam, vou estar aí 10 da manhã, o cara chega 2 da tarde, isso não é homem, isso é um mosquito. Tem alguém comigo ou não? O que está faltando na gente é palavra, irmão, sabia? Tem alguém comigo? Concorda nisso aí, não? Está faltando na gente a palavra. Homens respeitados, cheios do Espírito Santo. E detalhe, a gente tem o inverso disso aqui, porque a sabedoria, irmãos, e a inteligência são 2 mundos. Esses homens tinham qualificações para sustentar a fé, sustentar a igreja e fazer a obra. E detalhe, essa obra era para cuidar de viúva. Poderia colocar qualquer um, coloca qualquer um, não. O que a gente diz coisa mínima, que para a gente, nossos olhos é qualquer um, Deus quer pessoas especiais. Imagine quanto mais coisa, muita é dada, muito é cobrado. Se para estar na porta já tem uma cobrança, imagine para o altar. Se para a cela já tem uma cobrança, imagine tornar líder. Se para o encontro já tem uma cobrança, imagine querer estar no fruto fiel, irmãos. Tem alguém comigo aí, não? Se já casar, já tem uma cobrança, imagine casar e ter um filho. Se casar e ter um filho, já tem uma cobrança, imagine querer mais um. Se casar e ter 2 filhos, imagine o terceiro. E para aí vai, amigo. E para aí vai. Isso também, amado, quantidade de filho quer dizer responsabilidade. Tem gente colocando filho, e não dá atenção ao primeiro, não dá atenção ao segundo, não dá atenção ao segundo. Está muito enraizado lá, crescer e multiplicar, mas sem qualificação. Tem alguém comigo ou não? Filho quer atenção, você tem atenção. Filho quer paciência, você tem paciência. Filho também requer condição, você tem condição? Se não vai, vai naquilo que você consegue fazer, amado. Tem alguém comigo ou não, irmãos? Espero que você não levante e vá embora sem terminar essa palavra, que você vai entender. Que ela pode aborrecer algumas pessoas, eu posso falar alguma coisa que talvez muitos não concordem. Mas se viesse para cá, para você querendo ouvir o que você concordava, eu ia pedir a você, fica em casa. Se eu viesse para cá e falasse o que você gosta, eu ia falar para você, fique em casa, não vem para cá. Então tem que ser assim, o ponto de confronto, o que você não quer ouvir, o que você não gosta, eu preciso falar. Não sendo eu o dono da verdade, que eu também sou ministrado aqui, a primeira corta aqui. Sendo assim, irmãos, escolham homens respeitados, cheios de Espírito Santo e cheios de sabedoria. Amados, homens, quando eu estou dizendo sobre base, eu e minha casa, o texto ele é do mês de paternidade, é para homens. O que falta nos homens são essa sabedoria, irmãos. A gente tem muita inteligência, porque hoje a gente liga um YouTube e paga um curso online de alguém, filho. Aí faz um curso de coach online. 30 dias de um coach, uma escola rápida, acelerado. Mas sabedoria que só requer com tempo de oração e busca a Deus. Eu nunca vi ninguém ser sábio fora dos planos de Deus. Salomão tinha dinheiro, tinha reino, tinha riqueza, tinha tudo, mas ele não tinha aquilo que só a oração deu para ele. E tem gente achando que é sábio pelo dinheiro. Não. Talvez você arrumou um método, uma inteligência. A sabedoria que eu conheço, quem quer sabedoria, peça a Deus que dá. Tiago diz, a sabedoria que eu conheço está em Reis, capítulo 3. Salomão, com tudo que um homem precisa e queria, Salomão falou assim, Senhor, me falta uma coisa. Alguém vai dizer, Salomão, para de ser tolo, tu tem tudo. Não, cara, eu preciso ser sábio. Por quê? Porque ter e não ter a sabedoria, isso aqui vai sair pelas mãos, ó. Uma pessoa sábia, ela é qualificada, sabe? Ela tem palavra quando necessário, ela se cala quando necessário, entendeu? Ela também fala, ela também coloca em queixa. Uma pessoa sábia quer dizer que ela sempre vai ficar calada? Porque tem um provérbio que diz, até o tolo quando se cala é sábio. Não! Tem sabedoria que vai exercer de você a fala. Muitas vezes a gente vai ver esses homens sendo sábios aqui falando, brigando, discutindo. Então existe sabedorias, amado, que vai ser uma sabedoria tão incrível que vai te dar uma ousadia de você falar. Tem alguém comigo aí, não? A inteligência, a gente faz faculdade, a gente faz cursos, a gente faz tecnólogo, a gente faz, sabe, um coach, a gente faz uma opção de... A gente não, vocês, eu não gosto de coach não. Uma opção de coisa. Mas a sabedoria, amado, está dentro do propósito de Deus. Você pode ter isso tudo, pastor, então quer dizer que eu tenho que zerar minha faculdade? Para com isso, não estou dizendo nada disso. Quer dizer que eu tenho que parar de fazer coach? Tá, pode. Tem que buscar mais a sua liderança espiritual, irmão. Palavras da sua liderança espiritual, irmão. O coach não aperta a sua mão. O coach não te atende no gabinete. O coach não prepara uma palavra, ele prepara um método. Você tem que ouvir a tua liderança. Tem que ouvir os teus líderes. Hebreus 13:7 diz, imitai vossos líderes que vos ensinam a palavra. Não está mandando imitar o coach.
A minha liderança do outro lado onde eu não conheço, só é teu líder porque você paga o curso dele, irmãos. Ouça a sua igreja, ouça os seus pastores, irmãos. Não estou puxando um sardo, estou falando de reino, de princípio, irmão, para que nós tenhamos um propósito de excelência. Então, irmãos, quer ter sabedoria, amados? Peça a Deus, que Deus o dá liberadamente a quem pede. Quem quer sabedoria aqui, amado? Amado, sabedoria você não atropela a palavra, sabedoria você coloca, você pode até falar, mas fala a palavra correta. Sabedoria para negociar, sabedoria para abrir, sabedoria para investir, sabedoria para casar, sabedoria para se manter casado, sabe? Sabedoria para somar, para diminuir, para multiplicar. Tudo na vida você vai precisar de sabedoria, irmãos. Quem quer ser sábio aí, amado? Quem quer ser sábio aí? Talvez com essas 3 qualificações, repete para mim: respeitados. Mais alto, respeitados. Muito obrigado, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Talvez é por isso que nós vemos esses irmãos sendo martirizados pela história da igreja, cerrados ao meio, apedrejados, homens que eram encarcerados, homens que eram colocados em queixa-fé. Talvez por isso que eles sustentavam tanto a fé. Por quê? Porque eles eram forjados a ter a fé. E de que forma que eles eram forjados? Eles eram homens respeitados. Ou seja, aquela palavra, se o homem se inscreveu no exército e pode ter a dificuldade que vai ser lá, ele não vai pedir para sair. Por quê? Porque ele se inscreveu e ele só sai dali morto. Mas hoje, a garotada de hoje, uma madrugada, uma noite fria, eu não estou dizendo isso, irmãos, que eu não sou nem testemunha disso, que eu nem servi o exército. Então, olha o que eu estou dizendo para você. Mas quem serviu sabe que o negócio é pau a pau, pedra a pedra. Ali se forma um ser humano, ali se forma um homem. Mas a galera que fica em videogame, que fica em rede social, quer servir exército, não vai aguentar não, filho. A primeira noite vai embora, comendo pastel, açaí com paçoca. Não vai ficar. Não vai ficar, não vai. Nutella não tem vez, irmão. A galera do exército, a galera comia angu, irmão. Angu. Tem alguém comigo aí, não? Pelanca de cachorro, é ou não é? Eles estão concordando. Mas o meu exército foi a vida, irmão. Trabalhar desde cedo, irmãos. Trabalhar desde cedo. Trabalhar para pagar a faculdade, depois bater cara na faculdade, voltar para casa e dormir. Tem uns exércitos que não são simplesmente a força armada, né? É não ter pai desde cedo, é ser criado sozinho, sabe? É a vida fazer de você uma escola, entende, irmãos? Esse também é um exército de vida. Tem alguém comigo aí, não? Glória a Deus. Não tem a família que você sonhava, né? Foi o teu exército, foi a sobrevivência morar na casa de Davi, irmão. Sobrevivência, os irmãos querendo estrangular José, Davi, todo mundo, os caras sobressaíram. É o exército de cada um. Tem alguém comigo, não? Fala pro campeão do seu lado: você venceu, cara. Houve uma convocação, presta atenção, houve uma convocação nos tempos de Moisés para tomar conta de milhões de hebreus. Milhões de hebreus saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, etc. e tal. E de repente Moisés estava lá nessa batalha no qual o Bruno comentou aqui, do Vale de Refidim aqui. Moisés levantando a mão, o povo vencia, abaixava, o povo era derrotado. Após isso aqui, Moisés estava lá, cansado, aí me chega Jetro, e Jetro diz assim: por que se cansa tão, Moisés? Por que está tão fadigado? O que você faz é muito nobre, não deixe de fazer, só que faça da coisa certa, da forma certa. Aí você imagina, alguém que foi tirado do Egito, das garras de Faraó, para libertar o povo, agora vai ter homens do seu lado para ajudar, a qualificar, a orientar, a discipular e ensinar uma multidão de hebreus. Só que o Jetro não deu o conselho para Moisés chamar qualquer um vadio, vandarilho. Não, ele falou assim: olha, chama homens. Dentro desse povo aí tem homens bons. Eu acredito que dentro da igreja tem pais ótimos, tem homens maravilhosos, tem mulheres poderosas. Tem, irmãos. Tem em todo lugar, tem joio e tem trigo. Todo lugar tem pessoas que, se você der uma oportunidade, era isso que ela precisava, e que ela precisava e pronto, deslanchou. Mas tem pessoas, amados, que misericórdia. Se a gente pudesse fazer uma oração: Jesus, Tu sabe todas as coisas, Senhor, né? Nem complementa a frase para o diabo não pegar essas coisas.
Aí presta atenção, Êxodo 18, verso 21, vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Êxodo 18, 21, no entanto, escolha dentre os homens, dentre todo o povo, perdão, Jetro dando um conselho para Moisés, homens o quê? Homens o quê? Lá no telão, irmãos, homens o quê? O que é capaz, irmão? Tem aquele peso, aquele cara é capaz. Tem aquela dificuldade, aquele cara é capaz. Tem aquele grupo, aquele cara é capaz. É hora da madrugada, aquele cara é capaz. Tem que orar, aquele cara é capaz. Tem que buscar idosos, aquele cara é capaz. Tem que resolver aquele problema, aquele cara é capaz. Quando ele coloca homens capazes, são homens que não aceitam não. É o sim, pronto, acabou. Eles pagam com a própria vida, mas deles você vai ter o resultado que você esperava. Me lembro muito os gaditas. Um dia Davi estava sem querer, soltou. Davi resolveu assoviar. No assovio desse ele se empolgou, ele soltou uma palavra, irmão. E quando você tem alguém capaz do teu lado, que ouve as tuas palavras, é um perigo. Não para quem fala, para quem ouve. Porque se o cara é capaz, ele não vai poupar tempo, não vai poupar recurso, não vai poupar nada, ele vai fazer. E Davi disse assim: eu queria tanto beber a água do rio de Belém. Meu Deus do céu, deu ruim. Imagina a briga dos gaditas atrás. Um dando soco no outro. Quando ele virar o olho, quando ele sair daqui, eu vou. Não, vai não, eu vou. Imagina a briga dos dois. Só que, irmãos, teve um que falava assim: não vou ficar no discurso. Quem fala muito não faz nada. Eu vou fazer. Amado, aí que está o perigo. Para beber água em Belém, da onde ele estava, eles precisavam ter um caminho. Só tinha um caminho, que era trajetar o arraial do povo inimigo, dos filisteus. A maior guerra entre eles era com os filisteus. E eles pegaram o arraial dos filisteus todinho. Esses gaditas foram lá, tiraram a água do rio de Belém. Desafio não era tirar água, era trazer a água. Porque tem gente que tira o fruto, que faz o resultado, mas não consolida na sua mão. Ele foi lá e trouxe a água. Quando Davi recebeu aquela água, Davi entendendo o perigo que aqueles homens enfrentaram e o poder da palavra de uma liderança, Davi falou: nossa, eu tenho que tomar mais cuidado com as minhas palavras, que eu posso colocar a vida desses homens a risco. A influência de Davi era tão grande sobre a vida desses homens, em que Davi falou: não posso nem mais falar um ar sem antes pensar, porque esses homens são capazes de pagar com a sua vida para me servir. Homens capazes. Homens capazes que na pandemia 105 dias não abandonaram o altar. Homens capazes que no meio de todo esse movimento, pastor, eis-me aqui, o amor nunca mudou. A honra, a lealdade, o carisma, o amor nunca mudou. Homens capazes não oscilam. Eles não vivem de momento. Eles determinam o seu propósito. Pronto, acabou. Os caras invadiram o arraial do inimigo, foram lá e trouxeram uma jarra de água de Belém. Não sei se eles se vestiram para ir, amados, se eles foram escondidos à noite, mas o mais importante é que eles foram, porque quem é capaz dá seu jeito. Quem é capaz dá seu jeito. Eles foram. Fala de novo, Camila. De novo. Eles foram e voltaram, irmão, com a água na mão, irmãos. Davi pegou aquela água, Davi não bebeu. Davi entendeu que ali estava o desafio de um homem que estava levando a sua família. Se aquele homem morresse, a família tinha um marido, uma esposa viúva em casa, uns pais, uns filhos órfãos em casa. Davi pegou a água e falou assim: vou dar essa oferta para o Senhor. Davi derramou aquela água para o Senhor e não bebeu da água de um homem capaz. Porque o homem capaz, amado, ele honra na terra, mas o louvor daquilo que ele faz é entregue a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Além de capacidade, quer dizer, capaz, ele é completo, ele é capaz de fazer. Pensa num desafio. Por exemplo, tem uma coisa muito difícil para você resolver. Aí vem alguém na tua cabeça e fala: não, isso fulano resolve. Quem sabe de alguém que resolve coisas que você não consegue resolver? Sabe qual é o nome dessa pessoa? Capaz. Talvez alguém saiba fazer um serviço, mas você fala: não, o outro sabe fazer, mas não é tão bem feito como aquele outro faz, porque o outro você já forjou. Você vê, ele é capaz, irmão. Ele é capaz, ele conclui o serviço.
Ele não sai enquanto não termina, ele não fica dando desculpa, ele não mente, ele fala: olha, o meu desafio vai ser cumprido, pode ficar tranquilo, descansa seu coração, vai para casa, você vai voltar, vai estar feito. Por quê? Porque o cara é capaz. Uma pessoa capaz não te perturba, te ligando, está faltando isso, ele dá um jeito. Ele dá um jeito, porque uma pessoa capaz, ele não mostra o que ele está fazendo, ele mostra o resultado que ele fez. Levanta a mão e diga: por mais pessoas capazes. Agora presta atenção, além de capaz, tem outra coisa. Não adianta ser capaz de ser desonesto. Ele é capaz, ele também é o quê? Honesta, mano. Ah, amados, essa palavra é muito forte. Honestidade é tudo, né? Honestidade me leva a querer somente aquilo que é meu. Honestidade, quando eu entro na casa de Potifar, a mulher de Potifar está lá. Eu sou servo do Potifar, mas a mulher me deu mole, mas eu sou honesto. Então não quero nada que é meu. Eu olho os 10 mandamentos de Êxodo 20. Eu estou lá: não cobiçais nem um gado, nem um boi, nada do seu próximo. Um homem capaz e um homem honesto, ele fica contente com o que ele tem, não olha para o que o outro tem e conseguiu. Se não é para se alegrar, ele não coloca os olhos para invejar. Então uma pessoa honesta, amada, ela é contente com o que ela tem. A conta dela pode estar, de repente ela precisa pagar uma conta de R$100. Se ela achar R$100 na igreja, ela vai falar assim: cara, não é meu, cara. Porque o cara desonesto, ele vai falar: foi Deus respondendo, no fracasso do outro. E quando não, ele vê até o dinheiro caiu. O irmão botou a mão no bolso sem querer, caiu. Ele: ai, minha oração, Deus respondeu. Esse homem desonesto, eles são aqueles assim, que querem casar. Eles querem casar, mas ele torce para o divórcio do outro, para favorecer o casamento dele. É uma pessoa desonesta. Será que Deus provocaria um insucesso em outra família para beneficiar você? Você é tão queridinho assim, tão bonitinho assim? Escroto. Tem gente orando para que outros dê errado, para que ele dê certo. Eu vou orar para o negócio do outro dar errado. Não é honesto. A Bíblia manda você seguir a paz com todos. De igreja para igreja, não tem igreja de sucesso. Temos que orar. Se abrir uma igreja do outro lado, temos que orar. Se levantar um comércio, alguém do mesmo negócio que você, tem que orar. E Deus sabe do que você precisa. Não inventa concorrência quando você se dá como insignificante. Na verdade, só aparece o concorrente quando você está estagnado. Aí Deus quer te motivar, ele vai e coloca um concorrente, fala: você está muito parado. Aí ele coloca alguém fazendo a mesma coisa que você faz e melhor, para você se movimentar. Tem alguém comigo aí, não? Pelo amor de Deus, querido. Então, homens honestos, que temam a Deus. Agora, incrível. Pergunta o quê? Que odeiam o suborno. Sabe o que é isso? Não se vendem. Homens que não se vendem por valor algum. R$1, 1 milhão para ele, fala: não me vendo. Agora teve uma tese que eu vi hoje no jornalismo de repórter de futebol. E aí estava um jogador que era, por exemplo, do Vasco, esse Andrei, né? Aí a enquete era: o Flamengo está sondando. Aí a galera do Vasco falou assim: mas ele não vai, porque ele e a família dele são Vasco. E ele é escudo, é Vasco. Ele não vai se vender. Isso acontece diariamente. Jogadores se negam a jogar num rival porque o clube do coração está ali. Mas outros não. Outros não olham isso. Outros olham o quê? A sua carreira, a sua fama, o seu dinheiro. E esquece o quê? O suborno. Se venderam. Se venderam por uma fama, se venderam pelo dinheiro. Pastor, está errado, o problema é deles. Está certo, o problema é deles. Agora eu devo defender aquilo que eu amo. Está entendendo, amados? Pessoas que guardam suborno levam Jonas para a sua vida. Vou te explicar. Jonas, para descer naquele barco, ele teve que desembolsar dinheiro. Agora me cai a minha realidade. Por que o marujo, o receptor de dinheiro, não perguntou: de onde vem esse dinheiro, para onde você vai? Porque não interessa, o interessa é quando está entrando. Aí a gente, nesse suborno, a gente recebe o dinheiro de pessoas erradas. Recebemos pessoas erradas na nossa vida, por quê? Porque a gente quer volume. A gente não quer qualidade. Aí entra o Jonas no nosso barco e põe o nosso comprometimento de trafegar e chegar do outro lado comprometido. Por quê? Porque a gente não pergunta: de onde você veio? Qual foi a última forma? Como é que você saiu de lá? Quem é você? A gente quer apenas o que a pessoa está dando. Tem alguém comigo aí, não? Então diga assim: eu vou odiar o suborno. Suborno. Qual carro o cara parou na porta? O carro que parou na porta. Bota ele na primeira cadeira. Vai sentar na última, irmão. Não desqualificando o cara do carro bom lá fora.
Mas também não vou desqualificar quem não tem carro, que chegou aqui de ônibus, de Uber, de carona, etc e tal. Então sem suborno é sem desqualificar. A palavra sem suborno não é deixar de dar valor a quem precisa, mas é igualar a quem não tem condição, sabe? Na mesa tem que comer todo mundo. Sem suborno. Eu vou sair com um grupinho porque o grupinho aqui é mais qualificado e a gente aqui racha a conta. E quando eu saio com o outro ninguém tem. Mas quando você sai no outro, acredito que o céu fica de olho assim em você, ó. Aí o céu fala assim, me perdoa assim, demagogia nenhuma, Deus está em todas as mesas. Mas eu imagino do céu, aquela mesa tem condição que na hora do rateio vai ficar todo mundo, né, passando um calafrio. Aí Jesus diz assim, como eu gostaria de estar nessa mesa. Se eu estivesse lá eu pagava toda a conta, porque eu sou o Senhor dos desprezados, né? Você está entendendo, amado? Tem alguém comigo aí, não? Então diga para o seu vizinho, odeio o suborno. Em outras palavras, não se vendam. O que é suborno também, amado? É você arrumar alguém pelos interesses. Suborno. Eu gosto daquele rapaz que chegou na igreja. Por quê? Já sondou o que ele tem. Olhou o Instagram, olhou tudo. Eu gosto daquela menina por causa de quê? Pastor, você já viu a bunda dela? Vai casar com a bunda só, amigo? A bunda faz comida? A bunda leva teus filhos para a escola? Você está escandalizado porque eu falei bunda? Vocês vivem vendo filme pornográfico, irmãos? Tem alguém comigo? Não? Não se ofenda. Para quem serve, serve. Quem não serve, descarta. Vamos lá, Gênesis capítulo 2, verso 15. Eu gostaria de acabar agora, mas está difícil, hein? Gênesis 2,15. Cuidado com o demônio do jogo, viu? O demônio do jogo, ele fala, tá na hora, começou. Arrasca, tá? Cuidado, bota no vibracal, desliga o celular. Mais 15 minutos, 20, a gente vai embora feliz da vida, tá? 15, 20 minutos do outro dia. Entendeu? Vamos lá, amados. Gênesis 2,15. Posso ler com vocês, irmãos? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta deles. Presta atenção, Deus colocou o homem, muita gente transitando na igreja, hein? Vamos lá, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta. Deus mandou quem tomar conta? O homem ou a mulher? Vou te mostrar que a mulher nem existia. Então quem é o protetor da casa? Quem cuida do jardim? Exatamente, proteção, cuidado é o homem. Aí presta atenção que vai dizer no verso 16: mas o Senhor Deus lhe ordenou. Quem recebeu a ordem? Diga o homem. Coma à vontade do fruto de toda a árvore do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você morrer. Amado, o que nós aprendemos aqui? Duas coisas. Deus deu ordem ao homem para cuidar do jardim, e Deus deu ordem ao homem antes da esposa para trabalhar. Cuida do jardim. Cuidar é o quê? Trabalhar. Tem gente querendo uma Eva sem trabalho. Está atrapalhando tudo. O cara, para sair com a menina, vai ter que pedir mesada ao pai. Que vergonha, irmão. Está comendo hambúrguer com a mesada do pai, irmão. Não, isso eu estou dizendo para uma galera mais jovem que está avançada. Com 17 anos o cara já quer beijar na boca. 17 anos, irmão, você tem que comer livre, irmão. 17 anos você tem que estudar. 17 anos você tem que enfiar em curso. 17 anos você tem que se ocupar a sua mente. E quando é à vontade, pastor, banho de água gelada. Sabe por quê? Lá na frente você vai sentir falta daquilo que você não fez lá atrás, irmão. Aí depois vai ter filho cedo, vai casar cedo, aí vai querer fazer faculdade e dar os filhos para a mãe tomar conta, sem vergonha. Ô mãe, toma conta enquanto eu vou acabar a faculdade, porque no tempo da faculdade quis namorar. Poxa, tem alguém comigo aí, não? Prepara os teus campos. Deus está te dando um jardim, falando, cuida do jardim. O que quer dizer o jardim? Cuida das oportunidades que eu tenho dado para você. Cuida bem delas. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus diz o que deve fazer, o que não deve fazer. Nós já sabemos disso. Agora o verso 18 nos dá a amplitude do que eu estou querendo falar para vocês. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja. Falei para ti uma dijum que o complete. Quando é que Deus deu uma mulher? Quando o homem aprendeu a cuidar daquilo que era dele.
Tem gente querendo colocar a carroça na frente dos bois. Vai dar errado, irmão. Termina os teus estudos, irmão. Um cara apaixonado, amigo, de nota 10 vai para 5,5 e passa na raspinha. Se passa. Uma menina apaixonada, irmão, ela esquece do mundo, ela queima arroz, queima feijão, esquece o ferro ligado, entendeu? Então, para ninguém roubar o lugar do teu estudo, para ninguém roubar o lugar da mensalidade que teu pai paga, o que você sofre para pagar, vai estudar, malandro. Termine esse curso, tira a habilitação. Compra um carro antes do namoro. Fala aí, já te conheci completo. De repente, pelo aquilo que você vai conseguindo, né? Pelo caminhão, montando que você vai acumulando, você vai dizer quem vai estar do teu lado. É pessoal, um cara com 21 anos, com uma casa, com um carro, com faculdade, ele vai conseguir ficar com a menina? Não vai, ele já quer uma mulher de verdade. Olha aí que pitago bom para você, irmão. Olha aí que coisa legal. De repente, amado, você vai, crescendo tanto que vai arrumar alguém, igualzinho, que não vai estar gravado, não vai precisar dar um passo atrás para recuar e se reduzir. Já estou lá na frente, Senhor. Andarão dois juntos se não tiverem o mesmo acordo. Aí você está na medicina, você vai, vou casar com uma doutora, irmão. Tem alguém comigo aí, não? Aí tu vai se formando, vai entrando na multinacional, vai ampliando o teu espaço de trabalho, vai se tornando um grande profissional, um grande empresário, já está com seus 30 mil mensal aí. Aí daqui a pouco, é pouco? É pouco? É pouco? Está ganhando seus 40 mil aí, quinzenal. Gostou, né? Aí vai casar com uma mulher que ganha mais 50, amado. Pelo amor de Deus, só não esquece da igreja, querido. Então diga para o vizinho do seu lado, cuida do jardim, cuida daquilo que você tem que cuidar, porque a varoa Deus já preparou. Fala para esse irmão encalhadão, fala, tá guardadinho. Pergunta para ele se ele conhece o que é Barbie na caixa. Tá entendendo, amado? Cuida do jardim, cuida das coisas principais. Monta o teu palácio, irmão. Mais uma coisa aqui, posso continuar? Gênesis capítulo 12, verso de número 1, diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão, deixa a tua terra natal, seus parentes, a sua família de seu pai, e vá à terra que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, abençoarei e tornarei famoso, e será uma bênção para os outros. O Senhor prometeu isso tudo para quem? Abraão, nós sabemos que ele é casado com Sarai aqui. Não é com Sara, é Sarai. Mas Deus chamou quem? O texto diz claramente, não havia mudado o nome, mudou só no capítulo 18. Deus chamou Abrão e disse, sai da tua terra, da tua parentela. É claro que a Sarai vai ir com ele. Deus não quer causar divórcio. Só que Deus está dizendo assim, eu prometi a você, porque eu vejo você como um homem capaz da casa, como um sacerdote da casa, como um homem da família. Pastor, tu não prometeu nada para Sara? Não, Senhor, prometi para Sara, mas o sucesso da Sara está em cima do teu sucesso. Farei de você uma grande nação. Aí presta atenção, o capítulo 16 já é outra história, irmão. Deus chamou Abraão, repete assim, Deus chamou quem? Deus chamou quem? Capítulo 16, verso 2. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de dar filho, vai e te deita com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de... Amados, presta atenção, olha o erro que nós vimos aqui em Gênesis. O Senhor deu o jardim para o homem cuidar. Quem que estragou o jardim, quem comeu do fruto, foi a Eva. Não estou dizendo que as mulheres são amaldiçoadas, mas estou dizendo que a ausência de homem dá escolha para as mulheres. Quando o homem não faz, as mulheres se comprometem a fazer. Ou quando o homem não é o cabeça, a mulher quer ser e dá ruim. Irmão, não estou te dando ineficiência no seu poder. Você é top das galáxias. Diga para essa irmã do seu lado, fala, você é a Mulher Maravilha do século 21. Fala para ela, você é completa. Você é top. Desde que você se coloque no lugar onde Deus mandou você ficar. Abraão foi o cara que nós temos maior referência.
O nosso pai, Hebreu vai dizer que é o nosso pai. Todos os hebreus antigos digam a Abraão como um exemplo. Mas Abraão se perdeu por quê? Um momento de fragilidade emocional de uma esposa que não gerava filhos. Nessa hora que a nossa capacidade de homem é para ser colocada em cast, em prática. O supridor emocional dizer para a esposa: eu estou por aqui, eu tenho a representação de Deus aqui na terra, pode contar comigo. O erro de Abraão não foi colocado sobre o seu filho, diga graças a Deus. Em Gênesis 25, a esposa de Isaac, a Rebeca, também não engravidava. Só que o Isaac fez diferente. Isaac falou assim: eu vi o problema que meu pai trouxe quando trouxe uma escrava para o nosso lar, quando se deitou com uma escrava, quando eu vi o conselho de mamãe. Isaac falou assim: não, se Deus deu você para mim, é com você que vai fazer o milagre. Deus não é Deus de confusão. Isaac orou de forma intensa por Rebeca, e Rebeca teve 2 filhos. Você conhece a história? Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, bênção dobrada. Amados, preste atenção, irmãos. Irmãs, eu não estou querendo minimizar o potencial de vocês, não. Mas eu queria que vocês ouvissem a voz de Deus hoje. Eu não estou querendo ser machista, fascista, qualquer uma coisa, nem partido político. Deus me livre disso. Mas estou querendo pedir que vocês puxem o freio de mão. Deixa os homens tomar o lugar dele. Tua casa vai ser bem-aventurada. Tua casa vai ser bem-aventurada. Olha como diz o Salmo número 128. Feliz é o homem que tem meu Senhor. Deus sabe o que a mulher tem, mas está dizendo um homem, porque Deus confiou o sacerdote a um homem. Feliz será, tudo te irá bem. A sua esposa não está em segundo plano, é complemento. A sua esposa será como árvore frutífera. E depois, quando o casal, o homem está no seu lugar, a esposa no seu lugar, os filhos serão o quê? Planta de ribeiro. Eu e minha casa, fala. Fala para sua esposa, se ponha no seu lugar. Fala para o seu marido, assuma o que você nunca fez. Machaira mandaia. Deixa para brigar lá fora. Tô brincando. Não briga. Senhor, cesse todo nível de confusão. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Posso continuar aqui? Então nós vemos aqui que a Sara, ou Sarai, na sua fragilidade emocional, ela falou assim: deita com Agar, eu quero ter uma família. Amado, Deus não vai criar uma família em confusão. Homem, assuma o seu lugar. Esse meio de paternidade, cara, seja você pai ou seja você jovem do sexo masculino, seja responsável. Assuma o seu lugar de irmão mais velho, de homem da casa. Talvez é você e um monte de menina. Você é o homem quando seu pai sai. Assuma o seu lugar. Facilite a proliferação da manifestação dos dons de Deus na tua casa. Tem alguém comigo aí, não? Eu tenho um exemplo aqui a ser tratado. Não é um exemplo bom ou ruim. A gente sabe que o rei Xerxes, ou conhecido como Artaxerxes, teve 2 esposas. Quantas esposas? Mas não foram simultâneas, 2 juntas. Ele até poderia, pela lei e cultura do antigo. Mas ele teve a Vasti, e no momento de nostalgia dele, de fama, de riqueza, ele chamou a Vasti, disse para Vasti: manda ela vir aqui enfeitada, eu quero apresentar a nobreza e a boniteza dela para todo o reino. E a Vasti, quando foi solicitada, ela está fazendo uma festa para discutir ou emparelhar e competir com o rei. Amados, a casa que há competição, o diabo não precisa entrar. Casa que tem competição, o diabo não entra. Ele fala: vou estragar nada? Está fazendo melhor do que eu, né? Amado, Vasti competiu. Vasti quis fazer uma festa, se omitiu em ir na presença do homem. E o homem foi buscar, o rei foi buscar os seus conselheiros. E nessa o rei buscou os seus conselheiros lá. Os homens falaram assim: Senhor, se tu não punir ela, esse mau exemplo vai percorrer em todas as mulheres. Imagine mulheres fazendo o que Vasti fez. Aí o rei teve que tomar uma situação trágica. Claro que dá a entender aqui que ele bebeu, se embriagou, ficou doidão e falou: manda essa mulher embora. Desertou, mas tirou ela do Instagram, bloqueou no WhatsApp, bloqueou tudo. Falou: não quero mais contato com Vasti, tira da rede social e pronto, acabou. E amado, aí entra a história oportunista de alguém que era improvável, de alguém que não tinha capacidade nenhuma para entrar no palácio, muito menos para botar um vestido de princesa, para colocar uma coroa de rainha. Me entra numa oportunidade. Será que vai ter que entrar outra naquilo que Deus quer que você faça? Ou vice-versa, tanto para ele quanto para ela. Não estou aqui pregando, dando direito de você divorciar, mas estou dizendo que até quando? Até quando? Olha o exemplo de Vasti. A Esté chega
toda. O eunuco falou assim: bota o colar, chama atenção. A Esther, sensibilizada pelo Espírito, falou: eu li o Provérbios 31. Porque quem lê, amado? A Esther falou assim: não, a virtuosa não é na maquiagem nem no cílio grande. Não, a mulher virtuosa, ela tem atributos. E homem que é homem de verdade reconhece esses valores internos, no falar, na delicadeza, no sentar, no cruzar as pernas, na gentileza. Esther chega com um banquete para o rei. Meu senhor, café da manhã na cama. É humilhação. Que humilhação. Não é gratidão? Não é recompensar aquilo que você orou sempre na tua vida? Será que nós temos sido ingratos pelo aquilo que um dia nós oramos a Deus, pedimos a Deus em oração? Tem alguém comigo aí, não? Eu tenho outro exemplo aqui a colocar, já indo para o finalzinho, de Jezabel e Acabe. Acabe, ele foi chamado para ser o rei de Israel. Jezabel não era. Só que ele casou e fez a aliança errada. Só que o problema não é... A aliança errada também funciona. Para o lado ruim, funciona. Mas o problema é que Jezabel mandava demais. Quem dava ordem naquela casa era Jezabel. O pastor Cláudio Duarte, muito tempo, ele fez aquela mensagem: homem banana, mulher abacaxi. O que ele quer dizer? Homem, né? Mulher difícil de descascar, difícil de engolir, tudo questiona, manda na casa, tudo tem que ser do jeito dela, entendeu? Nunca é um homem. Esses dias eu levei uma pessoa para ver até um bem no qual a igreja está sendo beneficiada aí para compra, e o rapaz chegou por mim: me perdoa que isso eu vou tentar mesclar para não vazar nada. Aí o cara chegou para mim e falou assim: ó, por mim está fechado. Eu falei: beleza, o homem falou, está fechado então. Não, mas lá em casa quem manda é mulher. Eu falei: diabo. Deu ruim. O cara falou: fechado. Amados, me perdoa. Eu sei que você deve favor e entrar em concordância, mas eu não estou querendo trazer discordância, não discórdia. Mas será que nenhuma vez você vai ter a tua opinião e falar: amor, eu queria isso, eu comprei isso e vai ser dessa forma? Será que nenhuma única vez? Tudo tem que ser assim. Vou falar com a minha esposa primeiro. Não dá para fazer uma surpresa, errar querendo acertar. Sabe, talvez vocês sejam contra isso, mas talvez por isso que as coisas estão assim. Por isso que os casais não se entendem. O cara não pode pintar a parede da casa porque a esposa não vai gostar. Quantos cômodos tem na casa, irmão? Quantos cômodos tem na casa? Quantas paredes tem na casa? Você não tem opinião de pintar uma parede da tua forma. Eu gostei dessa parede, eu vou pintar. Mas eu não gostei, então tá, escolhe as cores das outras que eu vou colocar, mas dessa aqui eu gostei. Cara, será que a gente não pode opinar? Tudo tem que ser, a minha esposa, eu vou falar para minha esposa: legal, não estou querendo causar briga, mas eu estou querendo assim, cadê a tua opinião? Você não tem opinião? Você não é o alfa, você não é o macho. Não, eu vou comprar um carro que a minha esposa gosta. Cara, pelo que eu sei, quem gosta de dirigir é homem. Esposa, se tu der um automático, R$100 na mão dela para fazer ruim, sei não, tá pouco hoje. Se tu der um automático e um cartão de crédito, 500 conto, e se for automático, ela não está nem aí pro carro. Ela não está nem aí. Ah, porque eu vou comprar um carro de 9 marchas para minha esposa. Ela nem sabe passar, ela não vai passar da 4ª. Quem gosta de carro, dona Emília? Quem gosta de carro de 9 marchas é você. Então compra o carro porque você gosta. Poxa, tem alguém comigo? Quem gosta de roda 20, o pneuzão é você. Então bota a roda 20, gasta o dinheiro aquele crosso, porque se não gastar, ela vai gastar. Não, algumas coisas aqui, não vamos generalizar, mas eu estou dizendo assim: eu queria tanto que os homens tivessem opinião e chegasse para a mulher e falasse assim: amor, eu sei que você quer um filho só, mas eu casei com você e eu quero ter mais um filho. E eu quero ter um filho. Sabe? Não é colocando: me dá um filho, senão... Não. Mas falando para ela: eu quero ser pai de novo. E dá razões, dá segurança para ela. Fala: olha quanto que a gente está ganhando hoje, 25 mil, você acha que eu não posso ter mais um filho? Se a gente tiver mais um filho, eu vou colocar uma empregada aqui em casa, entendeu? Alguém para cuidar junto com você. Porque tem homem que só quer explorar também, né? Aí não dá, né? Tem alguém comigo aí, não? Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Mas irmãos, segundo
a palavra nós precisamos colocar em prática. Presta atenção no que vai vir agora, mais 3 versículos, acabamos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. 1 Coríntios 11, verso 3. Serginho está gostando, solteiro, ele está ali. Bate! Serginho, a Bíblia diz que no frio, ai daquele que estiver, quem se aquecerá? Aleluia. Posso ler, irmãos? 1 Coríntios 11, 3. Vocês me dão mais essa oportunidade aí? Vamos lá? Pode ser? Mas quero que saiba de uma coisa: o cabeça de todo homem é quem? Quem é que é a base que sustenta o homem? O homem é nutrido por quem? O emocional do homem está onde? Não está na esposa, irmão. Está em Cristo. Se a gente colocar isso em ordem, você vai ver que as coisas vão funcionar muito melhor. O emocional, o espiritual do homem vem da onde? Ai, minha esposa é mais forte que eu, está errado. Minha esposa é mais espiritual que eu, está errado. A minha esposa conhece mais a palavra que eu, está errado. Não, ela está errado, você que está errado. Ela conhecer está certa, mas você está errado. A minha esposa lidera, eu não, está errado. Porque o homem tem que ser, amado, exemplo para a esposa. Olha isso, mas quero que saiba uma coisa: o cabeça de todo homem é quem? Quem que coordena o homem? Cristo. Agora ele vai dizer: o cabeça da mulher é quem? E o cabeça de Cristo é Deus. É uma hierarquia. Cristo nunca menosprezou o Pai. Então, se nós colocarmos essa figura aqui em teste, por exemplo, o homem é comandado por Cristo, né? Mas o cabeça da mulher é quem? Cristo. Quem é a cabeça, amado? Quem dita as regras, quem dá lugar, quem dirige, quem faz tudo, quem coordena. Não é quem manda, para você dizer que estou numa arbitrariedade aqui terrível aqui, mas quem comanda, quem está no domínio ali, quem é o alfa ali, é o homem. E a mulher jamais pode querer ser corpo e cabeça. Não dá para agradar os dois. Você vai enfadar, vai ter um câncer, vai ter uma epilepsia, vai ter uma dor de barriga, vai ter alguma coisa, irmãos, porque você está querendo cumprir um papel que não é teu. E a pior coisa é eu me meter onde não fui chamada. Então que os homens também não deixem as suas mulheres morrerem por falta de ser o cabeça. O homem é o cabeça, a mulher é o corpo. Quem é o corpo? Quem é o cabeça da mulher? É o homem, irmãos. E aí, pastor, eu não penso dessa forma. Então rasga a sua fé, sai da igreja, desvia, porque isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Ah, eu não aceito essa parte. Então não aceita nada, irmãos. Não aceita nada. Olha os exemplos que eu estou dando para vocês. Veja bem o que Adão fez. Recebeu, deixou a Eva ser o cabeça no jardim. Veja bem o que o nosso pai na fé Abraão fez. Deixou a Sara ser cabeça pelo momento. Entrou aí as guerras de hoje do Afeganistão, a guerra toda de Israel hoje. É o que? É essa briga. O momento que a mulher quis ser cabeça, o momento que o homem não se posicionou como cabeça, olha o que deu, amados. Examine o que eu estou dizendo hoje. É uma verdade. Tem alguém comigo? É mês dos pais, viu? Feliz Dia dos Pais para vocês. Vocês estão em choque. Deus do céu. Tem homens assim, ó. Agora se encaixa perfeitamente uma coisa. Mateus capítulo 7, verso 24. Eu nunca coloquei de forma parafraseada ou uma aplicação dessa forma. Primeira vez que eu vejo assim, mediante esse texto. Sabe aquela multiforme graça da palavra? Eu não estou aplicando segundo o meu querer. E é isso aqui, ó. Mateus capítulo 7 diz 2 casas. Fala assim: quem quer casa, quer casar. Ou quem quer casar, quer casa, né? Dá no mesmo. Vai dar tudo certo, né? Depois, casou, vou para casa. Casa, casou. Tá, mesma coisa. Mateus capítulo 7, verso 24. Quem ouve as minhas palavras e pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma... Amados, alguém gostaria de colocar 200 mil reais numa casa de telha? Casa de telha, não menosprezando a casa de telha. Já pensou, amado, uma enxurrarada, teu dinheiro vai todo pro ralo, os móveis vão tudo se estragar. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo sobre construir.
O que para você é um casamento? O que para você é uma esposa? O que para você é um marido? O que para você é um filho? Você colocaria uma esposa numa casa de areia? Alguém me responda? Você colocaria o marido numa casa de areia? Você colocaria os teus filhos numa casa de areia? Você colocaria um sofá lindo de 10 mil reais, que você abre assim, chega, tem mola ensacada, você tem aquela televisão de 100 polegadas assim, você colocaria todos esses bens valiosos numa casa de areia? A mesma coisa ele está dizendo. Tem gente que quer coisa nobre, que Deus quer, mas está guardando tudo isso, ou levando tudo isso para uma casa de areia, ou seja, não tem base. O cara não tem regra. O cara quer casar, mas não quer ser cabeça. Pô, casar é legal? Show. Mas para aí, casar para quê? Para cair na malha do divórcio de novo, no IBGE do divórcio de novo. Tantos casais divorciam, e agora entrou uma leva de casais evangélicos que eram para ser exemplo, divorciando com facilidade. O que o texto está dizendo para a gente? O que você quer é nobre, casar é nobre, ter filho é nobre, mas pelo amor de Deus, cria isso dentro de um ambiente rochoso, aonde a chuva vem, aonde as inundações batem, mas a casa permanece. Poxa! É nobre, casamento é, mas não pode ser para menino, tem que ser para homem rocha. É nobre ter filho, é, mas tem que ser para casal rocha. Eu amo meus filhos, eu amo a esposa, eu amo o marido, eu amo meus bens que Deus tem me dado, sim, mas eu não posso colocar isso a perigo numa casa de areia. A primeira tempestade vai jogar lá embaixo por terra. Tem alguém comigo ou não? Davi, antes de morrer, ele chamou Salomão bem velhinho, que era para nós assim. Esses dias eu estive comentando sobre isso, e eu disse uma coisa incrível, que Salomão, o filho de Davi, ele se prostituiu 2 vezes, Rafael. Com as mulheres ele fez aquela questão de cultura religiosa, trazendo pagãs para ele crescer o reino, expandir as fronteiras e ter mais comércio para ele, entrada e saída de madeira, de ouro, etc. Mas Davi não. Davi, ele caiu com Betseba ali, no próprio arraial dele, pagou o preço, se arrependeu, pagou com preço na pele. Quem já viu aquela pregação que eu falo que aquele cara está com a pedra e tudo, alguém quer matar o cara, ele fala, eu mereço isso aí, foi eu que fiz. Ele não vai lá e mata o filho, não faz nada, que falou, foi tudo a minha semente, eu plantei, eu estou colhendo. Homem. Agora o Salomão não, Salomão se prostitui com mulheres, ainda se prostitui com Deus. Esse dia uma pessoa disse assim, o fulano foi para a Umbanda. Eu falei, está aí um pecado que eu acredito que é blasfêmia no Espírito Santo. Quando eu peco sobre a minha carne, eu pago o preço. Agora quando eu peco sobre o meu espírito, é um adultério espiritual. A pessoa tira o Espírito Santo da casa e chama uma entidade para casa, um adultério espiritual. Entende, Breno? É um adultério espiritual, foi o que Salomão fez. Salomão permitiu, pastor César, que os deuses pagãos todinhos viessem a morar em Israel. Davi nunca permitiu isso. Davi pecou na pele, Davi pecou com Betseba, teve relações sexuais com ela proibida, mandou o cara ir para frente de guerra. Para mim foi um assassinato que ele fez, etc e tal. Mas Davi nunca acendeu uma vela para Baal nenhum. Davi nunca fez uma oferta para Baal nenhum. Amados, podemos pecar? Não queremos, mas se acontecer, que seja um acidente. Mas amado, trocar de fé, dobrar joelho e beijar a boca de outro Deus, jamais. Jamais. Reconheço meus erros, diga assim, reconheço meus erros, mas não troca minha fé por nada. Quem é de Jesus, levanta a mão. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Só um tasquinho só, olha aqui, 1 Reis capítulo 2, verso 2. Vocês estão bem quietinhos hoje. Está todo mundo entendendo? Está todo mundo entendendo? O que está acontecendo, Render, com eles? Eu nunca vi essa igreja assim. Não tem glória a Deus, não tem aleluia, não tem assim, fala. A Camila falou, um é só. Por isso que eu pedi para repetir. Está faltando. Vamos lá, 2 Reis capítulo 2, verso 2. Cacá está aí? Cacá, faltar 3 cultos, já tem que voltar para o altar. Deus te abençoe, tá? Muito trabalho, viu? Vamos lá, 1 Reis capítulo 2, verso 2. 1 Reis 2, 2. Diz assim, irmãos. Aqui, gente, conselho de Davi para Salomão. Vou para onde todos os da terra irão um dia. Seja corajoso e seja
Cara, pega o exemplo de Davi, pega o exemplo de Salomão. Deixa eu aqui, deixa eles ali, olha para mim aqui, estou acabando já. Davi falou assim: eu errei, mas assumi toda a consequência. Cara, acho coisa incrível de Davi, até o poder do luto de Davi. Quem não choraria pelo um filho, irmão? O neném nasceu do adultério com Betseba, estava lá, prematuro, na beira da morte, doente, tudo. Davi chorou, se quebrantou, falou: vou buscar. O não eu já tenho, vou lá, tá, pá. O menino morreu, Davi naturalmente, como se nada tivesse acontecido, limpa o rosto, unge de óleo, penteia o cabelo, vai comer pão. A pessoa fala: Davi estava chorando agora. Eu falei: enquanto tinha esperança, eu clamei, mas agora... Coisa incrível de homem, irmãos. Davi dá uma lição muito forte, sobre posicionamento e postura, para Salomão, dizendo assim: seja homem. Ou seja, se você falar uma coisa, cumpra. Sabe ter discernimento sobre as coisas. Apregoe bem a sabedoria. Como é que pode um pai chegar para o filho e falar assim: meu filho, eu vou morrer agora, o seguinte, o que ele está dizendo? Assume meu legado, seja homem. Ou seja, faça o que eu fiz, se possível melhor. Meu Deus, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Se fosse você refletir nessa palavra a semana inteira. Está entendendo, queridos? Agora eu queria terminar aqui com uma coisa muito pertinente e que eu amo demais. Gol do Atlético. Samuel, sossega, deve ter sido você aí. Foi alguém de cima aqui, não foi? Vem cá. Tem ninguém com o celular ligado não vendo jogo de futebol não, né, gente? Vamos dar vazão, não é maneiro o futebol, eu gosto pra caramba, vou para estádio, faço tudo. Ganho a camisa do Fluminense 2022. Aleluia. Quem tiver um dos 120 anos, tô à procura ainda aí. Aleluia, Jesus. Usa tua filha, Senhor. Pessoal, Provérbios 24, verso 27. Gente, olha que provérbios incríveis. Provérbios são palavras de sabedoria. Elas se resultam num único versículo, sabe? Um livro inteiro. Parece que é a minha história. Olha o que o provérbio diz, em suma de tudo que eu estou dizendo para os irmãos e para mim também. Diz assim: antes de construir sua casa, não é isso? Planeje-se para os campos e se prepare para os campos. Preste atenção no que esse provérbio está dizendo. Parece difícil de entender, só parece. Aplica ele agora. Antes de construir a sua casa, quando eu falei de casa, eu falei de quê? Casamento. Olha o que ele está mandando. Antes de pensar em casar, planeje-se, se prepare, amadureça, prepare os seus campos. Faça o que você tem que fazer agora, solteiro, que você tem tempo e não tem que dar satisfação para ninguém. Onde você está? O que houve? Atrasou. Eu já cheguei em casa, cadê a comida? Você não limpou nada. Então, amado, se tem que fazer, olha o que o provérbio diz. Olha a lição que o provérbio diz. Antes de preparar a sua casa, antes de casar, quem é casado recentemente aí, segura a onda de filho, segura. Pastor, qual é o prazo para ter filho? Você que sabe. Agora, se quiser me perguntar uma condição de ter filho, eu vou botar para você, irmão, 3, 4 anos. Porque depois que você perdeu o parque de diversão, você vai cantar assim: eu era feliz. Irmão, cara recém-casado, irmãos, você tem que namorar é muito. Você tem que deixar ela gamadona. Tem que namorar bastante, irmãos. Tem que viajar. Tem que se envolver em Deus. Tem que construir bastante coisa. Porque depois que o filho chega, a vida do casal nunca mais é a mesma. Ai, meu Jesus do céu. Eu amo tanto esse pirralho, mas Jesus, como é difícil. Na hora do bem bom, lá... Você imagina agora, amado, tudo não é para 2 agora, tudo é para 3. Então eu acredito que também tem um tempo do filho chegar. Já concluiu a faculdade? Aí você vai dar uma de infantilidade após a maturidade. Não fez faculdade, tem um filho e joga o filho nas costas da avó para você fazer faculdade. Fala sério, irmão. Tempo é agora. Se empenha, se envolva, se ame, se valoriza, faça muito sexo com teu marido.
passeie bastante, namore, beije na boca. Você imagina, irmão, você e teu marido sozinho, consegue ir para o encontro com Deus? Consegue. Você e teu marido e um filho pequeno. Vai ficar um na pista sempre. Sempre na pista. Entendeu? Então pense. Pastor, e eu que já fiz ao contrário. Agora segura a banana. Agora já. Agora seja feliz com o que tu tem. Fique de pé no seu lugar, por favor, amados. Levante sua mão aí, por favor, onde você está, rapidinho, vai. Pai, eu quero colocar essa palavra nos corações dos teus filhos, em nossos corações. Quero pedir ao Senhor que nos dê capacidade de não nos tornarmos apenas ouvintes, senão perderíamos o nosso tempo aqui, 2 horas, 3 horas aqui, para nada de valer. Nós queremos ter a hombridade de sermos homens como Davi chamou Salomão. O que é ser um homem, Pai? É praticar, é fazer o legado e ir adiante. É fazer as coisas acontecer, é ser responsável, é ser capaz, como foi mencionado, é ser inteligente, não somente isso, mas ser sábio, é tomar decisões, é ter opiniões, é chamar a casa quando a Eva quiser comer do fruto. Quantas Evas nós vemos querendo desistir e homens desistem com elas? Quando nós olhamos vendo mulheres e às vezes até homem querendo retroceder e outro concorda, chega desse Ananias e Safira, em nome de Jesus. Nós precisamos de uma casa onde o Senhor seja o cabeça. E se tem bastante pessoas nessa casa, filhos, noras, sogras, vós, mulheres, o Senhor não vai errar. O Senhor vai fazer desse homem o cabeça dessa casa. E ser um cabeça é o Senhor falar com ele e ele ser voz do Senhor. Doa o que doer, quem doer, pois esse é o papel do sacerdote. Nós colocamos essa palavra diante do Senhor e precisamos ser pais melhores, marido melhores, esposa melhores, servos melhores. Faça em nós, Deus, esse mês de paternidade, onde o exercício de um pai não seja apenas o órgão masculino, não seja apenas a palavra homem, mas seja o ofício, o cumprimento do que é ser homem de verdade. Que o Senhor nos dê capacidade de construirmos diariamente a nossa casa sobre a rocha, porque sobre a rocha, o que nós colocarmos lá dentro e as chuvas que baterem de fora para dentro não irão afundar essa casa. Que o Senhor nos abençoe, nos dê paz, nos dê alegria nessa noite hoje. Que o Senhor possa abençoar agora o coração daquelas pessoas que entraram aqui desviadas, entraram aqui afastadas, entraram aqui que ainda nem decidiram a sua fé cristã. Hoje começa por ele, eu e a minha casa. Ei, amado irmão, é você e a sua casa. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora, toda a igreja, por favor, seja você servo ou não, bota a mão no seu coração. Pai, o Senhor é um Deus que examina os corações, esquadrinha os pensamentos. Aonde se encontra alguém agora com o ouvido inclinado à minha voz, através da fala que eu digo dos céus, aonde tem alguém afastado agora, que deixou de ser referência, que deixou de ser exemplo, mas hoje, ouvindo a tua palavra, sabe das responsabilidades, sabe do seu chamado e sabe o ofício no qual o Senhor chamou. Alguém hoje está sendo cabeça de si próprio. Não. Alguém hoje aqui nessa noite deseja deixar Jesus ser o cabeça da sua vida. Alguém hoje aqui nessa noite deseja deixar Jesus controlar a sua vida. Pastor, a partir de hoje Jesus é o meu cabeça. Que legal, essa é uma boa escolha. Você não está errado, você está certíssimo. Pois se colocar as coisas no lugar, Jesus sendo o seu cabeça, certamente você vai saber coagir e agir aqui na terra em tudo que você fizer. Eu gostaria de fazer um convite. Você que entrou aqui afastado, desviado e quer devolver o lugar de Jesus na sua vida, faça um favor para mim, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu orar pela sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui, sai do seu lugar, vem aqui no altar, vem aqui. Eu tenho uma, cadê outra? Eu quero ser cabeça, pastor, estou desviado, estou afastado, assumi o lugar de Cristo na minha vida. Sai do seu lugar e vem. Eu tenho uma vida, tem a segunda, eu tenho, pode ser homem ou mulher. Eu quero deixar Cristo governar na minha vida. Eu tenho mais uma irmã chegando. Eu quero deixar Cristo ser o meu Senhor. Eu quero deixar Cristo ser o cabeça da minha vida. Pastor, eu tenho tomado resposta por mim mesmo.
E tem sido eu e depois eu de novo. Mas a partir de hoje eu quero soltar o cabo da naus. Quero deixar Jesus liderar na minha vida. Quero deixar Cristo governar no meu ser. Eu tenho 3 vidas, tem mais alguém? Eu tenho vidas chegando aqui, tem alguém? Você bem rápido, hein? Eu tenho 3 vidas. Se você está no seu lugar, afastado, desviado, amado, e a palavra que eu lhe pergunto é: vai continuar sendo dono da sua vida ou vai deixar Jesus governar a sua vida? Você imagina eu fechar o microfone, orar por essas vidas e você permanecer no seu lugar? Sabe o que o mundo espiritual está entendendo? Não posso fazer nada porque ele é dono do nariz dele. Amado, se você vier aqui na frente, é um ato de humildade. É um ato que o céu faz uma leitura de simplicidade. Pastor, eu não quero mais tomar minhas decisões, eu quero que Cristo me ajude. Então sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Tem mais um jovem aqui, mais uma irmã chegando ali. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você está aí que nunca recebeu Jesus na sua vida? Nunca entregou a sua vida para Jesus? Decida hoje fazer de você um exemplo. Lembra da mensagem, do título nosso? Você e sua casa. Começa por você. Quem sente no seu coração aí, talvez você está afastado, desviado, sente no teu coração que algumas coisas da sua casa não estão como deveria pela sua omissão. Talvez você é o culpado. O título da mensagem hoje diz assim, ó: você e a sua casa. Não adianta cobrar de pessoas aquilo que você não tem capacidade de fazer. Encontrou que veio para cá desviado e quer que os outros melhorem, se você não permite que Cristo melhore em você, amados. Tem vida chegando, eu estou falando, tem pessoas vindo, mas eu quero que todos que entraram aqui sem propósito, sem destino, sem saber o que fazer, sejam aí sensibilizados por essa palavra e queiram colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Olha, se você continuar no seu lugar, você vai dar uma mensagem para o céu. Qual é a mensagem para o céu? Jesus, eu não preciso do Senhor. Eu não preciso do Senhor. Vou perguntar mais uma vez, e essa é a resposta que ele quer lá em cima. Se você está no seu lugar afastado, desviado, saiu da igreja, está numa prática de pecado contínua, se você está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus, eu vou lhe perguntar: você quer hoje fazer a tua aliança com Jesus? Se você ficar no seu lugar, é como se Jesus desse um passo para trás e fala: eu não posso ajudar, porque ele precisa dar um sim para mim. Alguém mais quer dar um sim? Eu tenho mais uma vida chegando. Alguém mais precisa dar um sim? Pastor, eu estou envolvido em muita coisa. Exatamente. Você não consegue largar a cerveja, não consegue largar a cachaça, a bebida, não consegue largar nada do mundo se você não pedir ajuda para ele. Horóscopo não resolve nada, cartomante não resolve nada, tomar banho de sal grosso menos, encher a cara para esquecer dos problemas não vai adiantar nada, se intoxicar de remédio não vai adiantar porcaria nenhuma, tarja preta já não está fazendo nem mais efeito na sua vida, porque é tanto. Mas agora eu te conheço uma coisa: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, porque acharei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Amados, eu confirmo essa palavra com um convite. Jesus está pedindo para você assim: posso tomar o lugar da sua depressão? Posso tomar o lugar do seu remédio? Posso tomar até o lugar do seu suicídio? Posso tomar o lugar do seu desespero? Posso tomar o lugar do seu fracasso? Olha só que bondade dele. Ele está querendo tomar o lugar e está querendo dizer assim: eu troco de lugar com você, você não precisa sofrer isso, eu já sofri por você. Bem-vinda, jovem, eu já sofri por você. Mais alguém na humildade quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador? Eu tenho 1, 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que legal, uau. Mais alguém? Bom, não é por força nem por violência, para quem quer. Agora, ficar aqui 2h30 me ouvindo, sair daquela porta sem tomar decisão. Tudo na vida, amado, é decisão. Tudo vai ser decisão. Você vai ser responsável pelas suas decisões. Pastor, e se eu não fizer nada? Já é uma decisão. Resolvi não fazer nada. Bem-vindo, amado. Pode vir, irmão. 12, 13. Cadê os homens de família? Os pais que só fizeram um filho e não foram pais. Quantos coração você magoou? Uma vez eu falei para um rapaz, ele falou: você não tem que pedir perdão a ninguém, eu sou um pai bom. O cara fez 9 filhos, não assumiu nenhum e falou que é um pai bom. 9 filhos. Falei: você acha que é um pai bom? Esses filhos estão órfãos, não tem a bênção, não tem um lar edificado, uma mulher de cada um. Amado, cadê você que já fez aborto? Cadê você que já financiou aborto? Cadê você, prostituto, perverso, que não presta? Amado, o evangelho não é para pessoas boas não, amado. O evangelho é para pessoas ruins mesmo, arrependidas mesmo, que tem que chegar aqui na frente assim: Senhor, eu não presto, eu faço tudo errado. É desse que Jesus gosta, irmão.
Agora pessoas ficam colocando uma máscara aqui, fingindo que não é contigo. Isso não dá certo não, amado. É para você, reconheça o teu erro, irmão. Reconheça a tua prática. Há uma roupa nova para você nessa noite hoje aqui, ó. É só vir aqui colocar a sua roupa. Há uma roupa nova, irmãos. Você não vai sair daqui sujo. Você tem coragem de sair daqui sujo? Tem coragem de sair daqui sujo? Tem coragem? Tem uma roupa nova no altar. Se vier, ele vai entregar essa roupa para você. Vamos lá, eu tenho 13 vidas, 14. Ah, que legal. Que bom, que bom. Ah, legal. Eu tenho a irmãzinha aqui também. Bem-vinda, tá, jovem? Então deixa eu contar para o pastor que são 13. Parabéns, tá? São 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vidas. Eu gostaria, assim, de ser muito grato a Deus, porque é muito duro ouvir o que você ouviu hoje. É muito duro. Não é fácil, não. Para mim também não é fácil pregar, não. Pregar contra aquilo que você entende de família, aquilo que você entende de casal, aquilo que você entende na criação de filho. Eu sempre me coloco aqui, mas talvez algumas dessas coisas identificaram vocês. Então eu quero louvar a Deus pela sensibilidade do coração de cada um de vocês. Vamos dar uma linda salva de palmas a essas pessoas aqui, irmão.